Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Mais um vídeo do Uno aí no canal. Vamos continuar a saga da mudança de frente do Uno. Tá um pouco meio que mal montado aí, porque eu tava dando analisado, eu tava verificando ali a questão da grade. E pra ser sincero, tá começando a chegar nos momentos aqui que eu não tô tendo ideia nenhuma. Tava avaliando ali a questão de como que eu vou emendar a grade na parte central ali e ainda não tenho uma solução. Esse vídeo aqui eu pretendo continuar a parte aqui do molde da fibra que a gente tá fazendo. A gente fez essa matriz aí no último vídeo, deixa até aparecendo aí para quem não viu. A gente está fabricando um molde para fazer a peça que vai ficar aqui no lugar da seta. Aqui originalmente tem uma seta, a gente está modificando toda a frente do carro. E eu fabriquei esse molde que eu estou chamando de matriz. E essa matriz, eu vou fazer um molde negativo que vai sair aqui. E a partir desse molde eu vou fazer uma peça de fibra que é igualzinha essa matriz, sim, na parte externa, né? Porque essa matriz a gente usou a própria seta do carro, cortamos ela tudo para fazer. E vai ser uma peça de fibra que vai imitar a lataria do carro aqui, com os vincos e tudo. Então a gente está na etapa de fabricação da matriz, terminamos no último vídeo, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E agora eu vou tentar fazer um molde de fibra para eu gerar essa peça que a gente quer fazer aqui. Já viram aí, a gente tá mudando a frente do carro inteiro, para quem tá chegando, né? Instalando um farol, estamos adaptando a grade aqui, estamos no processo. Faltam alguns detalhes ainda e agora que o bicho tá pegando, porque essa parte do molde eu não tô tendo muita ideia. Eu tenho algumas ideias, pra ser sincero, não sei se vai funcionar, então pode dar tudo errado, igual eu falei pra vocês. Se eu errar aqui no molde, a peça pode ficar travada lá dentro do molde, eu perco essa peça aqui e perco o molde. Então perco todo o serviço que eu fiz e tá sendo uma parte muito trabalhosa, que é muito minucioso fazer todo o lixamento aqui pra deixar perfeitinho igual a gente deixou as duas peças. Eu comecei a fazer um teste com o lado de lá, vocês vão ver que nem tá colocado lá de lá, já tá lá na bancada. Fiz um teste com espuma expansiva. A minha intenção é preencher a parte interna com espuma expansiva para fazer um volume ali interno, conseguir modelar e depois vir com a fibra para gerar um molde. Então preenchi lá, tem que esperar um tempo para a espuma secar e para modelar ela. Eu vou filmar agora o procedimento nessa peça aqui e vamos seguindo, vou seguir com a ideia que eu tenho aqui. Não sei se o resultado final vai ser o que a gente espera, mas eu espero que dê certo, espero que funcione direitinho. Eu não vou enrolar muito, vocês estão vendo aí que já tá chovendo, provavelmente vai chover alguns momentos aqui do vídeo. Eu vou seguir aqui, se estiver gostando, deixa seu gostei, se estiver gostando e não estão inscritos no canal, se inscreva aí que tem muitos vídeos bacanas. Eu vou seguir lá pra bancada, vamos dar prosseguimento aqui no processo e vamos ver se realmente vai sair a peça aí do carro. Beleza, rapaziada? Aqui na bancada, removi lá a matriz que a gente fez do lado esquerdo do carro. E essa aqui é a do lado direito, né? Eu já fiz um teste aqui só pra ver o que ia dar. Tá secando, tá vendo? Por fora já tá seco. Então eu tô usando essa espuma expansiva aqui pra preencher toda essa parte interna aqui. Ainda eu vou dar uma modelada na parte interna antes de colocar isso daqui em cima de uma superfície que eu vou tirar um molde, entendeu? Então, essa aqui eu já preenchi. A espuma expansiva, ela vem nessa forma aqui, em lata, né? Você coloca esse aplicador aqui e aperta, ela injeta uma espuma. Essa espuma, ela expande, né? 3 a 4 vezes, igual eu tô falando aqui. E depois ela seca. Ela fica mais ou menos dessa forma aqui. Esse aqui foi a minha que eu tinha antiga, que tava vazando e não tava expandindo. Tava com problema, entendeu? A lata passou da validade e acabou dando problema. Só que ela vazou nela mesmo, então praticamente escorreu, tá vendo? E ela fica dessa forma, estilo um isopor, tá vendo? Então a intenção é depois modelar esse isopor. Você consegue cortar com estilete, lixar ele, enfim, fazer uma peça rígida, né? Através de uma espuma que se preenche no local. Então eu apliquei a espuma aqui, ela expandiu, né? A peça tá de cabeça para baixo, dessa forma aqui. Depois eu vou vir com estilete, com a lixa, para modelar essa parte interna da peça, que é a parte que não vai ser preenchida com molde, mas eu preciso que a beirada aqui, essa parte aqui, seja preenchida. Então é isso que eu vou fazer. Vou aplicar aqui nessa peça e vou deixar secando aqui e vou começar a modelar e vamos ver o que vai dar. Já secou aqui por fora, falta secar por dentro, tá vendo? E vamos ver no resultado. Fala pessoal, tá aí praticamente o resultado finalizado. Eu tive que dar um acabamentinho aqui final nas duas matrizes aqui. Trabalhei um pouco aqui, dei algumas massas, né, vocês estão vendo. Preenchi com a espuma expansiva. É muito fácil cortá-la com o estilete. Passei o estilete ali, já modelei ela e dei massa nas partes onde vai a fibra de vidro, tá vendo? Eu quis dar massa aqui por dentro porque eu quero que o molde, né, que a gente vai fazer, ele
passe aqui e contorne aqui assim, para ter uma área aqui que eu acredito que eu vou usar essa área para encaixar a grade ali depois que a gente finalizar. Então eu quero que essa área fique em fibra também e dê um acabamento legal. Dei também nas extremidades dela, tá vendo? Na parte de baixo. Não dei na parte de trás porque justamente eu vou precisar que a parte de trás esteja livre para eu remover essa matriz aqui do molde que a gente vai fazer. Eu recortei esses pedaços aqui de MDF, né, que eu tinha sobrando aí, e eu vou utilizar mais ou menos dessa forma aqui assim, ó. Eu vou fixar a nossa peça, que é a nossa matriz, nesse MDF dessa forma aqui, e vou preencher com fibra de vidro para gerar já um molde, né, fazendo um contorno e saindo pelo MDF ali, e não preencher na parte de trás. A intenção é que eu descolhe depois o molde do MDF e consiga remover a peça para trás, porque a fibra de vidro vai fazer a volta aqui, e se eu fechasse atrás eu não conseguiria remover essa peça aqui do molde. Então eu justamente deixei essa meia lua aqui, que era de uma peça reaproveitada, para eu ter acesso por trás aqui, ó, por baixo, e laminar essa parte aqui para já gerar um molde com essa parte aqui, beleza? Fiz nas duas peças aqui, ó, não fiz aqui porque não tem necessidade, vai ficar em contato com o MDF. Então vou continuar seguindo aqui e vou mostrando aí para vocês à medida que eu for seguindo. Fala pessoal, beleza? Adiantei bastante coisa aqui, já tá praticamente na hora de fazer a laminação. Separei quase tudo aqui que eu vou precisar para laminar, né, para de fato fazer o molde. Então as peças vocês viram aí, eu cheguei a pintar elas, mas eu acho que não fez diferença nenhuma, porque eu acabei que envelopei elas com fita crepe e depois passei a cera por cima para facilitar na hora de desmoldar, entendeu? Então acaba que a resina não vai entrar em contato com a peça e não vai agarrar a peça lá dentro. Pelo menos eu espero. Eu fixei a peça aqui nessa parte aqui de MDF, as duas aqui igual eu falei para vocês, para eu ter acesso por trás aqui, ó. Então a intenção é laminar também essa parte daqui e laminar toda essa região aqui, vindo até as laterais aqui. Então fiz as duas coisas aqui nas peças, já separei os pedaços aqui de fibra de vidro, vou me virando aqui, cortando pequenos pedaços, tem mais fibra de vidro ali guardada. Aqui eu fiz uma espécie de gel coat caseiro, que é uma primeira base, meio que você passa ele por cima da peça para copiar melhor os detalhes da peça, e também já vai sair o molde com uma leve camadinha, como se fosse uma leve massa no molde. Então vai ficar um molde mais perfeito, entre aspas. Aqui é um caseiro, né? Eu misturei massa plástica com resina, então para objetos mais rígidos assim funciona legal. Agora para outros objetos que é mais maleável e tal, acho que não funciona direito, aí tem que comprar o gel coat mesmo. Como o catalisador é igual, praticamente a base dos dois materiais são iguais, é só eu botar o catalisador aqui e começar a passar aqui, começo a pincelar, vou pintar a peça toda com gel coat e depois eu passo para a parte da laminação mesmo, que é a parte da resina com a fibra de vidro que vem por cima para justamente dar a rigidez. Isso aqui é mais o acabamento fino. E aí vão torcer para conseguir desmoldar depois no final, beleza? Então vou continuar aqui, vou pegar o gel coat, catalisar ele, passar por cima, depois passar a resina com a fibra e vamos ver se realmente vai dar tudo certo aqui, espero que dê. Como eu envelopei ele todo com fita crepe para melhorar ainda as minhas chances de não ter problema na hora de desmoldar, vai ficar alguns degrauzinhos justamente por causa da fita crepe. Mas como a gente tem que dar o acabamento depois na peça final, com massa também, e primer, e tem a pintura também, isso tudo aqui eu consigo remover. Eu quero que ela copie todo o contorno aqui que a gente fez, as dimensões, tudo direitinho, a curvatura aqui na peça de fibra que a gente vai fazer. Esse é o principal ponto aqui de todo esse projeto aqui que eu tô fazendo, beleza? Eu vou botar a câmera ali, vou começar a filmar, vamos ver se vai dar certo.
Fala pessoal, beleza? Outro dia aqui, eu não sei até mais ou menos aonde vocês viram aí a gravação do vídeo. Ontem eu fiquei praticamente o dia inteiro aqui mexendo com esses moldes aí. Confesso que foi um pouco mais trabalhoso do que eu imaginava, já tem bastante tempo que eu não mexo com fibra. Mas como eu segui os passos direitinho, no final deu tudo certo. Mas eu já queria deixar claro aqui, né, que eu não fiz as coisas da melhor forma que poderia ser feito, ou da forma adequada que deveria ser feito. Eu fiz muita coisa usando os materiais que eu tinha aqui. Por exemplo, o gel coat, eu inventei um meu aqui com massa e resina que deu muito certo, vou mostrar pra vocês no molde, mas não é o ideal, né? O pessoal usa o gel coat exato para fazer esse tipo de trabalho. O próprio molde mesmo, eu avaliei como que eu poderia fazer o molde, mas tem outros métodos de fazer que poderia ter saído melhor o molde, questão de acabamento e tudo mais. Mas enfim, eu fiz de acordo com o que eu tinha aqui, com os materiais que eu tinha, para tentar gastar o menos possível. E a intenção aqui é que saia um molde que dê para me usar pelo menos uma vez. Igual eu falei para vocês, a gente ainda vai ter que aplicar uma leve camada de massa para justamente fazer o efeito da massa, né? Corrigir pequenas imperfeições, e também vamos fazer o vinco da peça na massa. Então o meu molde não precisava ser 100% exato, perfeito, porque a gente ainda tem essa possibilidade de corrigir esses pequenos defeitos na peça final. Então eu precisava que o molde copiasse as curvaturas das peças que a gente fez aqui. Eu fiz a peça justamente para isso. E na última hora ali, até estava detalhando bastante a peça nos últimos vídeos, deixando todos os acabamentos certinho e tal. Mas acabou que um dos processos que eu utilizei aqui foi cobrir a peça toda com fita crepe, e isso tampa um pouco dos detalhes que a gente fez. Mas pensando bem, igual eu falei para vocês, a intenção é que copie bastante a curva e as dimensões da peça. O restante dos detalhes eu consigo fazer depois na peça final. Então acabou que a fita crepe deixou alguns detalhes no molde, que vai sair provavelmente na peça. Ainda tem algumas opções ali para melhorar o acabamento do molde, mas não vai interferir na peça final, porque a gente consegue acertar tudo, e a peça final acredito que vai sair 100% da forma que eu estou imaginando aqui, que copie a lataria do carro. Então tem bastante etapas ainda para minimizar todos esses detalhezinhos que ficam na peça, porque fibra é assim mesmo, é um meio que artesanato, né? Então algumas coisas não ficam 100% perfeitas como se fosse a peça feita computadorizada. Aqui tá o molde, peguei eles ali para mostrar para vocês. Eu já consegui desmoldar, deu muito certo a ideia de não fazer a parte de trás do molde aqui. Eu não sei se até agora no vídeo vocês conseguiram entender todo o raciocínio que eu tava desde o início, mas eu acho que agora vai dar para entender legal por que eu fiz assim o molde, como que eu fiz. Enfim, vai dar para vocês entenderem legal. Eu decidi não fazer a parte de trás porque seria muito difícil de desmoldar. Eu justamente removi a peça dessa forma que assim. Eu precisava pensar dessa forma para justamente a peça não ficar agarrada, senão eu perdi a peça e perdi o molde. Então deu muito certo, consegui remover a peça. Eu estava removendo o restante de fita crepe que vai ficar. A intenção é cobrir agora toda essa região aqui com fibra para sair uma peça igual essa daqui, né? Igual não, né? Parecida, né? Só que de fibra. E aí a partir dessa peça a gente vai começar a modelar ela com um leve camadinha de massa, depois o primer, depois a pintura. E eu acredito que vai dar muito certo. Só para vocês terem ideia, ó, de como que ficou. A gente vai preencher todos os pontos lá. Eu precisava muito dessa região aqui, ó, porque é uma região que vai ficar na lateral. E eu vou ter a possibilidade de travar a própria grade que a gente está fazendo para o carro em algum ponto daqui. Então se eu fizesse só uma película aqui por cima, como se fosse essa peça aqui, ó, sem essa parte aqui, eu poderia perder essa opção de travar a grade aí no futuro. Eu ainda estou verificando como que eu vou fazer a grade, eu tenho algumas ideias aqui, mas eu pensei nessa possibilidade de travar a grade ali, e também vai deixar um acabamento legal ali por dentro. Então eu preferi modificar o meu molde, que eu ia fazer tampado aqui, só que ia fazer só a laminação por cima, para justamente ter essa possibilidade de poder travar a grade aqui nessa peça interna. Ainda faltam várias etapas, né? Agora é a parte de laminação para a gente remover a peça certinha do molde. Vou trabalhar no molde, melhorar o máximo possível esse molde aí para não ter dor de cabeça. Mas agora eu estou bem mais experiente, né? Já passei o primeiro teste aí. Acredito que alguns erros que eu cometi aqui eu não vou cometer na hora de laminar a parte interna, mas tem que raciocinar bastante para não travar a peça que eu vou fazer aqui no molde, senão eu perco o molde e a peça. Mas então é isso que eu queria mostrar para vocês. Foi bastante trabalhoso, eu praticamente fiquei o dia inteiro ontem aqui trabalhando nesse molde aí. Eu achei realmente que ia dar errado. Hoje de manhã eu consegui desmoldar da peça e fiquei muito satisfeito com o resultado. Não ficou 100%, mas já é o que eu estava esperando. Eu consigo trabalhar com esse molde aí para gerar a peça, e eu acho que vai dar muito certo. Mas então é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo não sei quanto que eu consegui captar aí para vocês, porque deu bastante trabalho além do que eu estava imaginando. Então toda hora fica movimentando a câmera, a bancada acaba ficando cada vez mais suja, começa a empoeirar a câmera, enfim. Tentei gravar o máximo para vocês. Eu achei por um momento no início do vídeo que eu ia conseguir também fazer a peça nesse vídeo, mas foi muito trabalhoso a parte do molde. Eu tive que tomar vários cuidados, e também a questão da experiência, né? Tem muito tempo que eu não mexo com isso, então algumas coisinhas eu deixei a desejar, então acabei demorando mais para fazer do que demoraria uma pessoa que tem experiência, né? Mas o resultado final deu certo. Próximo vídeo vou tentar
tentar fazer a peça ali, tomara que dê tudo certo. E a gente continua aí com esse projeto do Uno aí, que eu acredito vai ficar bem legal o resultado final, beleza? Então se gostou, deixa seu gostei. Se gostou e não tá inscrito no canal, se inscreva aí que tem muitos vídeos bacanas. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!